Então, pessoal, tenho falado muito aqui no canal nos últimos tempos da alta do preço dos alimentos, principalmente, de outros itens também, mas o negócio que estava passando batido é a alta do preço dos alimentos. E, meu amigo, é uma coisa assustadora. Olha aqui, teve remédio que aumentou 359% em 2024. Isso numa janela de um ano apenas. E, é claro, durante o governo Lula, naturalmente. Mas é uma notícia que não repercute muito, mas que obviamente impacta demais na vida dos mais pobres, que vão ter mais dificuldade ainda de ter acesso à saúde. Além disso também, um monte de medicamentos supostamente obrigatórios para o SUS não estão disponíveis. Que grande novidade! A saúde estatal não está funcionando. Quem poderia imaginar, aliás, quem poderia prever que a vida do pobre ficaria pior no governo Lula, também no sentido da saúde, não é? Vamos conversar sobre esse tema, ver quais são os medicamentos que estão com maior alta acumulada nos últimos 12 meses, por que essa alta está acontecendo, quais são os fatores que levam a esse cenário, para a gente saber se isso vai continuar, se isso vai persistir. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o principal remédio que subiu de preço aqui, que teve valorização, né, foi o Rivaroxabana. Rivaroxabana, isso mesmo, né? Que é um remédio anticoagulante usado para tratamento de trombose, né? Para prevenção também de trombose, que subiu 359% em 2024. Meu amigo, um preço absurdo, sem sombra de dúvidas, né? O segundo remédio que mais teve aumento de preços foi a prednisolona, né? Prednisolona, isso aí, né? Cara, é cada nome brabo, né? Mas é um remédio para tratamento de inflamações e doenças autoimunes. Aqui uma alta de 340%. E fechando o top 3 tem a sua amada. Eu sei que você gosta, hein? Tadalafila. Pois é, o remédio do momento aí. Usado, você sabe para que, não preciso explicar, 328% de alta, né? Ou seja, ficou 4 vezes mais caro no intervalo de 12 meses. Aqui, eu acho que é por causa da demanda, meu amigo. A demanda por esse medicamento aí tá bombando, o pessoal tá muito inseguro, né? E você sabe, tem até farmácia que faz propaganda ali, faz toda uma estratégia de marketing voltada para isso, né? Para vender o medicamento, para o cara não passar vergonha, para se garantir ali e tudo mais. Então não descarta a possibilidade desse medicamento ter subido muito por causa da alta procura, da alta demanda por ele, né? A verdade, contudo, é que muitos remédios, para além desses aqui, subiram pra caramba. Isso é uma coisa absurda, né? Uma alta, uma coisa assim escabrosa. Mas veja aqui, por exemplo, que o ácido fólico, que é usado ali por grávidas, tomado por grávidas, né, para evitar malformações, para ajudar a desenvolver o DNA da criança, subiu 311%. Esses 4 remédios aqui, portanto, subiram mais de 300% em apenas um ano. Lembrando, isso aqui é de janeiro a dezembro de 2024, uma disparada considerável dos preços, portanto, né? Mas olha só, paracetamol, que é para dores, né, de forma geral, subiu 272%. Isso aqui é uma coisa terrível, né? Para pensar. Agora o pobre não pode nem sentir dor mais, porque não consegue comprar o remédio para passar a dor, não consegue nem se divertir um pouquinho a mais, porque não consegue comprar a Tadalafila também. Me diga se a vida cotidiana do pobre não ficou pior nesse sentido, né? Porque também tem outros remédios para situações mais crônicas, por exemplo aqui esse citrato de tamoxifeno e o letrozol subiram também mais de 200%, são usados para tratamento do câncer de mama, né? Essa hidroclorotiazida é usada para tratamento de pressão arterial. Esse outro remédio aqui é um antidepressivo e tem outro aqui que ajuda na cicatrização, evita infecções na pele por causa de machucados, né? Enfim, todos esses subiram muito mais do que 200%, com esses 4 primeiros colocados subindo mais de 300%, meu amigo. Para pensar, em apenas um ano, essa alta absurda. E tem aqui, é claro, né, alguns motivos para isso, algumas explicações. A única relacionada ao mercado de forma específica é a alta demanda.
Por quê? Essa alta demanda aqui, sim, as leis mais básicas da economia nos mostram que uma alta demanda leva a aumento de preços, isso é algo definido já. Por outro lado, esse aumento de preços que é provocado por uma demanda maior tende a reduzir os preços no longo prazo. Por quê? Aliás, nem no prazo tão longo assim, porque isso atrai mais concorrentes para o mercado, o pessoal, no caso aqui de medicamentos, o pessoal desenvolvendo fórmulas mais acessíveis, mais baratas, e também os fabricantes que já estão atuando nessa área disponibilizando mais itens, aumentando a oferta, logo abaixando o preço. Então a alta demanda daquele item faz com que o preço suba e isso sinaliza para o produtor que ele tem que investir mais para atender a essa demanda. Esse investimento maior leva a uma maior oferta que diminui os preços, traz o equilíbrio para o mercado. Isso aqui é natural, acontece. Ou melhor, aconteceria se o Estado não ficasse intervindo na economia, atrapalhando tudo, que é o grande problema. Veja que outro fator aqui é o seguinte, né, que há uma baixa concorrência para medicamentos específicos. Por quê? Porque esse setor é absurdamente controlado, regulamentado pelo Estado. Então, trazer qualquer tipo de inovação é algo muito caro e muito complexo de se fazer. Acaba que a disponibilidade de medicamentos fica muito restrita a poucos fabricantes, e aí, às vezes, você tem um remédio que é muito importante, muito demandado, mas ninguém mais fabrica a não ser aquele único laboratório, e aí o preço vai para a estratosfera. É claro, né? Só que tem outros fatores que podem ser colocados direto na conta do Lula. Esse negócio de burocratização, de regulamentação exagerada, o Brasil é campeão nisso desde sempre. Não foi o Lula que introduziu isso, era assim na época do Bolsonaro, do Temer. Nada mudou de forma relevante de lá para cá. Agora, esses fatores relacionados ao câmbio, relacionados à importação de insumos, isso aí é culpa exclusiva do governo Lula. Por quê? Com a disparada do dólar, mas caiu para baixo de R$6. Meu amigo, nem preciso comentar esse fator aí, né? Mas a disparada do dólar e o aumento de preços de forma geral na economia, tudo isso aumenta o custo de produção dos medicamentos, né? O que acontece? Tem um problema também na cadeia de suprimentos aqui, algo mais global, beleza? Mas o aumento no custo dos insumos é especialmente relevante para o produtor brasileiro. Por quê? Tudo bem que eu não sei se todos esses medicamentos aqui são produzidos no Brasil ou se eles são importados, alguns deles aqui. Porque se forem importados, o produto acabado, já está aí a explicação para o problema. O negócio é comprado em dólar, o dólar está lá nas alturas, o preço aqui para o consumidor brasileiro vai disparar também. Só que dentro da produção nacional, inclusive, muitos insumos vêm de fora. Aliás, toda a cadeia produtiva brasileira de qualquer item enfrenta esse problema. O sonho dos socialistas, dos comunistas raiz mesmo, é ter uma economia autossustentável, né? Isso não existe na prática, é uma coisa completamente impossível de ser conseguida na prática, né? Nenhum país vai prosperar tentando ser autossuficiente. Temos uma economia altamente interligada. Então, para a produção de medicamentos no Brasil, os laboratórios precisam importar muitos insumos e com a alta do dólar, o preço vai lá para as alturas de tudo isso aí, o custo fica elevado para o laboratório, o preço final vai subir também em decorrência disso aí. Então, é uma situação que acaba repercutindo no preço final. E tem gente que fica ainda levando em consideração aquele argumento, né, de que não, mas para o exportador o preço alto é bom. O preço alto do dólar, né, é bom. Beleza, pode até ser num primeiro momento. Acontece que também o exportador precisa importar coisas, insumos, equipamentos, etc. Então, no primeiro momento em que ele já tem um estoque estabelecido, vender por um preço mais alto é muito interessante. Só que ele começa a ter que repor toda a produção dele para criar um novo estoque e ele vai ter que fazer isso com um preço mais elevado dos insumos, porque ele vai ter que importar com um dólar mais caro. O que acontece com o custo dele? Vai subir. E aí ele vai ter que repassar isso para o preço final para manter a margem de lucro? Complicado, porque isso vai tirar a competitividade do produto lá fora. Então ele vai ter que manter isso reduzindo a margem de lucro. E se o dólar cair,
aí a margem de lucro dele vai cair a ponto de, eventualmente, ele ter até prejuízo, porque comprou insumos caros com dólar caro e agora tem que vender produtos lá fora com dólar mais barato. É algo que, na prática e no longo prazo, não é bom para ninguém. O bom é ter uma moeda forte no país. É isso que desenvolve a economia e é isso que faz com que as pessoas saiam da pobreza de forma geral, né? E conforme eu mencionei no começo desse vídeo aqui, o SUS também não basta, o remédio tá caro para o pobre. O que ele precisa do SUS, ele não tem também novidade, né? Então, tem 76 medicamentos que desde 2018 foram incorporados à disponibilidade do SUS, ou deveriam ser disponibilizados, e não foram. O pobre não encontra isso lá quando vai precisar. Por exemplo, aqui, né, insulina usada para tratamento de diabetes, né, já tem 2.000 dias que isso foi aprovado para entrar no SUS e até hoje o paciente não encontra o medicamento lá para conseguir via sistema público de saúde, né? Então, 64 medicamentos já ultrapassaram desses 76 aqui, 64 já ultrapassaram o prazo legal de 180 dias e não tem previsão nenhuma para isso aqui ser resolvido. A verdade é que a saúde pública é uma coisa falida aqui no Brasil e o governo Lula, para espezinhar o pobre, para machucar o pobre ainda mais, faz com que o preço também dos medicamentos suba. Não basta o preço dos alimentos, o preço da gasolina, de outros itens de forma geral. Agora o pobre não pode nem mais ficar doente no Brasil do Lula. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.